Konnichiwa, minasan! Olá, pessoal! Hoje nós vamos para mais uma aula de japonês. Desculpa minha ausência, eu tava sem voz e aí hoje eu vim gravar. Aproveitei o período que eu tava sem voz para fazer um site. No momento é só um blog, que eu mudei o layout dele assim, demorou um pouquinho. Mas eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem e eu vou reunir todos os conteúdos lá, tá? Então vai ficar mais fácil de vocês acompanharem também quando vocês também tiverem só a fim de ler o conteúdo, né? Em vez de só ver o vídeo. Então vamos lá, gente, nós vamos para mais uma aula de japonês e hoje a aula vai começar mais dificilzinha, tá? Porque o alfabeto é a parte fácil, agora nós vamos começar um pouquinho da parte de gramática. A gramática do japonês é bem diferente da do português. Uma das principais diferenças é que existem formas verbais no japonês que são as formas formais e as informais. Nós vamos aprender a falar da forma formal primeiro e depois a gente aprende a forma informal. Os verbos em japonês só tem presente e passado, tá, gente? Então, para você diferenciar o presente e o futuro, você tem que olhar o contexto da frase e do que você está vendo, ou lendo, ou conversando, para entender se a ação foi feita no passado ou no futuro, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui e vocês já vão acompanhar, tá? Vocês têm que prestar atenção em dois detalhes dessa frase, tá? Vocês já têm que conseguir ler, né? Porque eu ensinei o alfabeto, todo mundo já tinha que estar craque no alfabeto, mas de qualquer jeito eu vou circular umas partes importantes aqui que nós vamos falar hoje nesta aula, que é o inicinho da nossa aula. Vou pegar mais leve, tá? Mas só porque é o inicinho, tá? Então, gente, aqui vocês já devem ter visto algumas coisinhas das últimas aulas, né? Por exemplo, aqui tá escrito em hiragana, né? Aqui tá escrito em katakana e aqui tem um verbo que vocês já devem ter ouvido bastante aí em anime, né? Lido em mangá e tal. Então, gente, por que eu escrevi essa frase aqui, né? Vamos lá, eu vou começar com o verbo des, que é o verbo ser e estar. É como o verbo to be em inglês. Se você já sabe inglês, eu vou escrever aqui, tá? É igual o verbo to be. Então, é o verbo ser e estar. Assim como o verbo ser e estar em todos os idiomas, o verbo des é um verbo irregular na língua japonesa, tá? Assim como é o verbo ser e o verbo estar são verbos, aliás, o ser é mais, né, irregulares em português, igual o to be é um verbo irregular em inglês, o verbo des é um verbo irregular. O verbo des é um verbo que está na forma mas. Forma mas. Gente, o que é a forma mas? Lembra que eu falei que existem as formas formais e informais de dizer? A forma mas é uma forma formal de dizer o presente e o futuro. Como a gente tem em português aquelas terminações ar, er e ir, né? Então, é a mesma coisa, tá? O mas é como se fosse, não é exatamente igual, tá, gente? Mas é uma relação que vocês podem fazer, é como se fosse uma terminação, assim, nos nossos verbos em português. Então, vamos lá. Vou explicar aqui em cima alguns detalhezinhos sobre essa frase. Nós vamos aprender um vocabuláriozinho e as aulas agora vão ser mais curtas para vocês conseguirem acompanhar mais, né? Então, vamos lá. Watashi, gente. Vocês já devem ter ouvido isso muito também, assim como o des. Significa eu, tá? Existem várias formas de falar eu em japonês. Vou colocar um link aqui embaixo e vou colocar na descrição também, que é um vídeo muito engraçado, que é de um cantor que canta uma música do Naruto, que chama Joe Inoue, que ele mostra várias formas de falar eu em japonês, tá? Mas o watashi é a forma formal. Então, de início nós vamos aprender essa aqui, tá? E aqui vocês estão vendo que tem um ha, né? Só que o ha, quando ele estiver em meio de frase assim, unindo duas palavrinhas, ele é uma partícula e ele é lido como o a.
tá, gente? Não sei o motivo por que isso acontece, mas é igual a letra H em português, né? A letra H às vezes lê com H mudo, às vezes você lê ele em O, às vezes você lê Ro, né? Então, é isso. O H aqui vai ser lido como A. Aqui eu escrevi meu nome, Isabel, e aqui, em japonês, claro, né? Escrito em katakana, porque meu nome é de origem brasileira, no caso, e então ele é escrito com katakana. E aqui, desu, que é o verbo to be. Então, no caso aqui, gente, eu escrevi, eu sou Isabel. Gente, essa aqui é uma partícula que indica a pessoa que é o sujeito da frase, que faz a ação e que ele é conhecido, tá? Tem uma outra partículazinha para quando o sujeito é desconhecido, quando você não sabe de quem se fala. Mas esse aqui, o A, é a partícula que une, aqui no caso, o sujeito e o substantivo para você saber que esse aqui é o sujeito, que é o watashi, tá? Então, vamos lá. Aqui tá escrito watashi wa Isabel desu. Então, eu sou Isabel. O treino de vocês vai ser escrever o nome de vocês, né? E treinar essa frase aqui, tá? Então, tá certinho aqui. Deu pra entender bastante? Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Então, eu vou pôr outra frase aqui com um outro verbozinho, tá? Por enquanto, vai ser isso aqui que nós vamos ver do desse, mas eu vou desenvolvendo mais. Mas para não ficar só em um verbo hoje, eu vou ensinar outro verbinho aqui para vocês entenderem o que eu falei sobre o mas. Então, pronto, gente. Aqui nós temos 3 frases, eu vou falando enquanto eu vou escrevendo, tá? Aqui está escrito ko, do, mo. Aqui, gente, lê ga mesmo, já ia escrever em japonês de novo, senhor. Ga, a, ru, ki, ma. Tá? Aqui é inu, vocês lembram, né? Eu vou escrever embaixo aqui, mas eu vou escrever o kanji aqui para vocês lembrarem. De novo. Então, gente, aqui vocês vão ver várias frasezinhas com terminação mas, só que tem significados diferentes porque são verbos diferentes, tá? Igual em português tem verbos que terminam em ir e tal. Então, ó, aqui tá escrito kodomo ga arukimasu. Tá, gente, o su aqui é meio mudinho, tá? É como se fosse um S só. Aqui tá escrito inu ga imasu. Gente, o inu, vocês lembram da última aula, o kanji, né? É esse aqui. Então, vamos lá. Inu ga imasu. E aqui, sakana ga oyogimasu. Então, vamos lá. O que está escrito aqui? Aqui está escrito kodomo é crianças, tá? Ga, vou explicar, arukimasu. As crianças andam. Gente, o ga é uma partícula que você usa quando você não conhece o sujeito, tá? Lembra que antes eu pus o watashi wa? Porque vocês estão me vendo, vocês sabem quem é essa pessoa aqui. Então, você usa o a, tá? O ga é quando você quer dizer a mesma coisa que com o a, só que você não conhece essas crianças, você não conhece esse cachorro, é tipo um cachorro que tá na rua, você não conhece esse sakana, que é um peixe, tá, gente? E não fala sakana, tá? É sakana. Igual eu falei, em japonês, a última sílaba normalmente é a mais forte. Então, gente, deu pra entender? Então, vamos lá. Kodomo ga arukimasu, inu ga imasu, sakana ga oyogimasu. Gente, arukimasu é andar, imasu é o verbo existir, né, ou ter em nosso português, né? E aqui oyogimasu é nadar, tá, gente? Então aqui as crianças andam, ou crianças andam, né, no caso, kodomo ga arukimasu. Inu ga imasu é
tem um cachorro, tipo, ali tem um cachorro, né? Tem um cachorro. E sakana ga oyogimasu é o peixe nada, ou os peixes nada. Então, não existe um plural, assim, singular em japonês, então você pode colocar as crianças andam, ou a criança anda, aqui existem os cachorros, ou existe um cachorro, aqui os peixes nadam, ou o peixe nada, tá? Então, vocês vão ver aqui que tem a terminação em maço, todos, né? Facinho, né, gente? Aos pouquinhos nós vamos adquirindo mais vocabulários, tá? Eu vou fazer uns vídeos para ter muitos vocabulários, mas aqui é só para explicar a base mesmo da formação verbal em japonês e para vocês já aprenderem um pouquinho de vocabulário e formar algumas frases, tá? Hoje eu vou ensinar o kanji de sakana, que é o kanji de peixe, tá? Então, como todas as aulas eu falei que eu vou ensinar um kanji, o de hoje vai ser o kanji de peixe. Então, vamos lá, vou apagar e vou ensinar. Então, prontos, vamos pro nosso kanji de hoje, que é o kanji de sakana, que é o kanji de peixe, né? Vamos lá. Kanji de peixe, gente, é muito facinho, tá? Ele tem um traço assim, depois você vai fazer assim, 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 assim e 1, 2, 3, 4. Gente, esse é o kanji de peixe, tá? Que é o kanji de sakana. Vou escrever aqui. Em hiragana. Vou escrever aqui em cima, em romaji. Que é peixe. Vou desenhar um peixinho aqui, tá? Vou desenhar o peixe aqui pra vocês lembrarem que é um peixe. Nossa, ficou horrível esse peixe, pelo amor de Deus. Tá, deu pra entender que é um peixe. Então, gente, sakana, lembrando que o último é mais forte, esse é o kanji de sakana. Lembrando que é traço 1, traço 2, traço 3, opa, o 2 é pra cá, traço 4, traço 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 traços, tá vendo? Muito facinho, né? Sakana, vocês aprenderam mais um kanji. Nossa, esse peixe ficou horroroso. Mas deu pra entender, né? A intenção equivale. É isso aí. Essa foi nossa aula de hoje. Daqui pra frente nós vamos aprender muito vocabulário. Vai ter como vocês frisarem bastante esse conteúdo que eu tô ensinando pra vocês, tá? Vocês vão aprender muito daqui pra frente. Com o site, eu vou escrever mais coisas nos posts lá do blog para vocês também terem mais exercícios para fazer e ter uma mini apostila, né, gente? Então é isso. Muito obrigada por assistir a aula. Sayonara!